Bom, pessoal, retomando a nossa sequência de exercícios, vamos passar, então, vamos falar assim, para o nosso exercício número 2, primeiro exercício da aula dessa noite, né, que a gente estava falando ainda da semana anterior. Nosso problema aqui é um problema de maximização da seguinte equação, que 2x1 menos x2 mais x3. E a gente tem as seguintes restrições. 3x1 mais x2 mais x3 tem que ser menor ou igual a 60. Aí x1 menos x2 mais 2x3 menor ou igual a 10. E x1 mais x2 menos x3 menor ou igual a 20, todos pertencem aos reais. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Vamos colocar dentro da forma padrão. Vocês lembram como que é a colocação na forma padrão? Márcio, Rafael. É a nossa multiplicação por menos 1. Então, no caso aqui, a gente vai ter menos. E aqui, menos com menos dá mais. E aí, dentro das nossas restrições, a gente vai colocar aquelas variáveis adicionais para, vamos falar assim, para a gente começar, vamos falar assim, para a gente chegar às nossas equações, vamos falar assim, as nossas igualdades. Então, no caso aqui, a gente vai colocar nessa primeira 1 mais x4 e essa que vai ser igual à diferença. Aqui a gente já usou o x4, então a gente deixa um espaço e aí coloca 1 mais x5, que tem a mesma função de x4 e transforma numa igualdade. E aqui a gente vai ter o espaço tanto de x4 quanto de x5, e aqui a gente vai ter x6 mais x6. E transforma numa igualdade. E aí a gente adiciona o quê? Puxa, não tem mais só 3 variáveis. A gente vai ter, então, x4, x5 e x6. Todos eles pertencendo aos reais positivos. Ok? Essa parte para vocês ficou tranquila de entender? Sim, essa parte ficou tranquila. Tá. Então, assim, é legal vocês colocarem, qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Aí, o segundo passo é a gente transformar para a forma matricial. Então, vocês lembram que o quê? Aqui a gente tem as constantes e aqui a gente tem x1, x2, x3, x4, x5, x6. Aqui, a mesma coisa. A gente tem de x1 a x6 os resultados, né? Qual a gente tem. E a gente tem aqui as nossas, vamos falar assim, as nossas constantes. Então, é uma multiplicação que dá um determinado resultado. Vamos já colocar, vamos falar assim, antes da gente passar para a solução básica, para ver quantas soluções básicas a gente tem, vamos colocar aqui já no Excel, o exercício 2. Então, aqui a gente tem o quê? A básica, né? Então, a gente tem x1, x2, x3, x4, x5, x6, e a gente tem a solução.
Aqui na básica, a gente tem a primeira linha, que é a equação, que está na forma padrão. Então, a gente tem o quê? Menos 2, 1, menos 1. Saiu menos 1, professor. Oi? Menos 2. É isso? Isso. Isso. 0, 0, 0. E aqui a gente tem, por enquanto, 0. Aí, quando a gente vai, vamos falar assim, quando a gente tem ainda na forma normal, o que que a gente tem? Como que a gente monta? Aí, no caso, seria a primeira equação. Mas Que seria como... 1 menos, Ah, 1 menos 2. Oh, não, mas 1. o que tem aqui na básica? Oh, desculpa. Oh. X1? Não. Quantas linhas a gente vai ter? A gente não tem aqui três aqui restritivos? Isso. Só que a gente tem o quê? Aqui 3, né? Sim. Vamos falar assim, 3 variáveis. Exato. Começa. Então, aqui a gente vai ter x4, x5, x6. E aí, aqui a gente começa a colocar, não é? 3, 1, 1, 1, 0, 0, solução 60. Na próxima, a gente tem 1, menos 1, 2, 0, 1, 0, igual a 10. 1, 1, menos 1, 0, 0, 1, 20. Tranquilo? Por enquanto? Sim. Professora, então, quando a gente fala x4, x5, x6 aí na primeira coluna, na coluna A, é porque o meu problema me deu três variáveis. Aí seriam as que eu inseri depois. São as três linhas de restrições que a gente está colocando aqui. Tá, beleza. Tá bom? E agora? Qual que é a nossa próxima, vamos falar assim, bom, primeiro a gente vai saber quantas soluções básicas a gente tem, né? Como que a gente vê isso? Não é o N número de variáveis e M equações. Quantas variáveis a gente tem aqui e quantas equações? N e M. Variáveis são 6 e equações são 3. Então teríamos 3 soluções. Tem certeza? Sim, porque no outro a gente tinha 4 variáveis, né? Que era x1, x2, x3, x4 e tinha 2 equações. Aí deu 2 soluções. Tá bom. Então, a gente tem aqui 6 variáveis e 3 equações. Isso. Então, a gente vai ter de soluções básicas, a gente vai ter esse menos esse. Ótimo. Aí, o que que a gente tem aqui? Bom, próximo passinho que a gente pega, depois desse, é o quê?
Vamos voltar lá para a nossa tabela amigável. Tá? A gente não tem solução aqui. Vamos falar assim, a gente tem variáveis negativas, vocês concordam? Então, a gente vai começar por aqui, que é a mais negativa de todas. E a gente também vai ter esse probleminha aqui, ó. A gente vai ter duas aqui para a gente encontrar. Porque essa quer dizer que essa daqui ela é uma solução ótima, vocês concordam? Pessoal? Meninos? Tô aqui, professor. No 4A, a gente vai tentar descobrir uma solução, né? Uma solução ótima. Transformando uma não básica em básica. E aí a gente sempre pega a mais negativa. Não é isso? Não é isso que a gente vê aqui? Sim. E aí a gente vai pegar essa coluna com um vetor de custo. E aí a gente faz, puxa, essa daqui vai ser a nossa nova variável. O que a gente faz? Vocês lembram disso? A gente vai pegar e, vamos falar assim, e fazer essa transformação, a solução teste. Então, a gente vai fazer um teste aqui. O que a gente vai pegar e vai fazer? Vai dividir esse daqui por esse. Vai dividir esse daqui por esse e vai dividir esse aqui por esse. Para que a gente vai fazer isso? Por que a gente está fazendo essa divisão toda? Para a gente achar a nossa linha, que vai ser a nossa linha pivô. E aí, no caso, é o menor número. Então, o nosso pivô para essa solução aqui vai ser essa. Então, aqui vai virar x1 e aqui vai virar x5. Ok? E aí, aqui a gente tem, vamos falar assim, essa solução aqui. Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer para atualizar? Esse daqui é o nosso pivô. Vamos colocar ele em amarelo. O que a gente vai fazer então? A gente vai dividir a linha do pivô pelo próprio pivô. Então, vamos colocar aqui 4D, dividir a linha do pivô pelo pivô. No caso, a gente vai dividir tudo por 1, não é isso? Então, vai ser 1 menos... Vai ficar tudo igual. Menos 1, 2, 0, 1 dividido por 1 dá 1, 0 e 10. Vai ficar a mesma coisa. Não aconteceu nada, igualzinho a gente tem aqui no nosso exemplo. Mas aí, a gente vai escalonar.
as demais linhas para a coluna do pivô para que elas fiquem zeradas. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é zerar o quê? A primeira linha, né? Então, a gente vai somar o quê? 100, então, aqui a gente somou 100 porque a gente está aqui, vezes a linha do pivô. A nossa linha do pivô é essa aqui. Só que nós não vamos somar 100, né? A gente vai somar quanto? A gente vai somar menos 2, então aqui, somar 2, que aí vai fazer zerar, vezes a linha do pivô. O que vai acontecer, então? Vamos falar como próximo passo. Quando a gente faz isso, a gente está transformando aqui. Então, 2, vamos falar assim, 2 com menos 2 vai dar igual a 0. Menos, vamos falar assim, 2 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 2. E aí, isso daqui vai dar quanto? Vai dar menos 1. Até onde eu sei o que a gente tem. 2 vezes menos 1 mais 1. Opa. Aqui a gente vai ter 2 vezes menos 1 mais 1. A gente tem menos 1. 2 vezes 2 menos 1. Então, menos 1 vezes 2 vezes 2 dá 3. 2 vezes 0 mais 0 dá igual a 0. 2 vezes 1 mais 0 vai dar igual a 2. 2 vezes 0 mais 0 vai dar 0. 2 vezes 10 mais 0 vai dar igual a 20. Legal, né? Bom, aí o que a gente olha de novo? Tem ainda na nossa linha alguma, vamos falar assim, alguma variável que está negativa? Tem. A gente, então, vai ter que solucionar essa variável número 2, porque vocês já viram que o quê? Mudou completamente a equação, não mudou? Então, como que a gente faz isso de novo? E agora? Pessoal? Meninos? Estou prestando atenção, professora. Qual que é, vamos falar assim, agora a gente vai precisar descobrir, a gente tem essa coluna aqui como a principal, que é o que a gente quer zerar, então a gente volta, vamos voltar tudo de novo, para a gente voltar a fazer o escalonamento. A gente zerou, a gente tem uma variável negativa, vai começar a mesma coisa que a gente fez. Então, a gente tem uma nova variável básica aqui, a ser definida. E aí, a gente vai pegar o quê? Vai fazer exatamente o mesmo teste, só que a gente vai dividir por essa coluna. Então, vamos lá, teste. Então, a gente vai ter a solução, solução de 20 não, porque a solução é solução. A gente vai ter 60 dividido por 1, a gente vai ter 10 dividido por menos 1, e a gente vai ter 20 dividido por 1. Qual que é a variável? E aí a gente vai buscar o quê? Qual que é, vamos falar assim, a menor, vamos falar assim, a menor para a gente definir qual que é a linha. Qual que é o menor número?
Menos 10. É o Menos menos 10. 10. Então, a gente tem o quê? Essa linha aqui, né? Tá ok? Sim. E aí, a gente vai fazer essa mesma correspondência. E aí, a gente começa a ver o quê? Ah, onde que tá x1 e x2? Tá aqui. Professor, Oi. uma dúvida, assim, que eu passo meio desapercebido. Quando você muda a variável, tipo x1, agora você mudou ele para x2, eu acho, né? A Aham. linha. Eu não entendi essa parte. Quando a Que é gente essa faz daí, a quando você muda a variável. a gente está fazendo uma transposição entre os, vamos falar assim, entre os cursos. Está fazendo uma correspondência, né? Tá, quando a gente acha o pivô, então a gente troca o da Isso. coluna pelo da linha. É, a gente só está, vamos falar assim, colocando aqui. Vamos falar assim, só está fazendo essa transposição. Porque na realidade, quando a gente volta, por exemplo, vamos pegar, quando a gente pega aqui, ó, vocês estão vendo que o que que acontece? A solução que vai dar vai ser aqui, ó. Vão ser essas duas soluções e a receita total. Na realidade, aqui, eu estava fazendo uma coisa errada, né? A gente já tem x1 aqui, a gente já achou, vamos falar assim, essa variável aqui, né? Então, vamos falar assim, essa linha ela já foi alterada. A gente, entre essa e essa, a gente vai ter que escolher. Porque a gente está buscando o quê? Ah, quais que são, vamos falar assim, quais que são as soluções. E aí, possivelmente, pode ser que a gente ache uma solução que não, mas possivelmente a gente vai ter que fazer mais uma vez. Então, aqui, a gente vai mexer com x3 e x6, com x2, com x6. Então, aqui a gente vai ter x2 e aqui a gente vai ter x6. Por quê? Porque a gente está buscando as soluções possíveis, x1, x2, para essa, vamos falar assim, para constituir qual que é a melhor solução viável quando a gente coloca aqui. E a gente vai acabar zerando as outras variáveis. É isso que está acontecendo. Aqui, ó, olha o que aconteceu nesse exercício. Ah, a gente transpôs, né? Fez a transposição das, vamos falar assim, das não para as variáveis. E aí a gente acha as soluções dela com a resposta. A mesma coisa a gente está fazendo aqui. Então, eu estava fazendo uma coisa errada aqui com vocês. Então, a gente coloca aqui x2 e faz a transposição e acha o quê? Quem é o nosso pivô. Que está aqui, ó. E a nossa linha está aqui embaixo. Ficou mais claro? Sim. Definimos, então, aonde que está o pivô. E aí, o que que a gente vai fazer? Vai dividir, vamos falar, a linha do pivô pelo pivô. Quer dizer, a gente vai dividir tudo por 1. Então, não vai mudar em nada nesse caso, né? Então, nesse caso, a gente não muda nada. Porque dividir a linha do pivô pelo pivô próprio não muda em nada. E aí, a gente vai começar, vamos falar, fazer aquele escalonamento que a gente tem. Que é o quê? Ah, escalonar as linhas para que a coluna do pivô ela fique toda zerada, ou minimamente, vamos falar assim, ou tente ficar zerada. Nesse caso aqui, o que que a gente vai fazer? Ah, a gente ali somou, vamos falar assim, somou 100 vezes a linha do pivô. Aqui, então, a gente vai somar
o quê? Para chegar a zero, a gente vai somar 1, né? Vezes a linha do pivô. Não é isso? Sim. O que vai acontecer? Então, se a gente somar, então, 1 vezes 1 mais 0, vai dar 1. 1 vezes 1 com 0, vai dar 0. 1 vezes menos 1, Menos 1. menos 1, mais 3, 2. 2. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Mais 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mais 0, 1. 1 vezes 20, 20. Mais 20, 40. 40. Pergunta. Chegamos na nossa final? Sim, porque a gente não tem mais número negativo na primeira linha, né? Sim, e porque a gente já tinha uma solução ótima. Quando que a gente vê que a gente tem uma solução ótima? Vamos falar uma solução básica ótima. Que é das primeiras coisas que a gente viu. Vamos voltar. Como que a gente encontra uma solução básica viável? A gente faz toda essa multiplicação, né? Então, das variáveis vezes e acha. O que acontece? A gente pode sempre ter o ponto 0,0, né? Então, se a gente tem m variáveis, vamos falar assim, são básicas, isso é diferente de zero. Então, a gente tem n menos m variáveis não básicas, isto é, igual a zero. Então, x1, x2 igual a zero. Se x1 e x2 podem ser igual a zero, porque a gente pode zerar elas, vocês concordam com isso? Porque a gente zerou duas variáveis aqui. Sim. Quer dizer que as outras variáveis, elas podem ser, vamos falar assim, diferentes de zero. Então, quer dizer o seguinte, uma solução básica, ela atende às restrições. E o teorema que a gente tem é que uma solução básica que resulta em variáveis básicas positivas, uma solução básica que resulta em variáveis positivas básicas, ela é viável. O que acontece? Quando a gente chegou aqui, vamos falar assim, quando a gente chegou aqui nessa linha aqui, a gente chegou ao nosso teorema final. Por quê? Porque a gente vai repetindo, gente, essa sequência, ó. O que acontece? Ó, que ele escalonou o próximo. E ele foi fazendo. E aí, o que acontece? Ah, chegou em todo, vamos falar assim, chegou em tudo positivo, né? Quando a gente chega em tudo positivo, e a gente já zerou
as variáveis, né? A gente já zerou as outras variáveis, o que acontece? A gente chegou na nossa, vamos falar assim, na nossa ótima. É isso que vai acontecer. Ok? Sim. Rafa, Márcio, quanto que para você tá ok? De 0 a 10. Para mim tá umas 7. Para mim também tá mais ou menos isso, 6, 7. Eu vou ter que dar uma revisitada para pegar melhor, fazendo passo a passo, vai. Só que agora acho que é bom dar uma refazer para memorizar os passos, tentar fazer no Excel também, deixar a planilha pronta para treinar, na verdade, né? Sim. O que eu vou apresentar para vocês agora? Vamos falar assim, o exemplo, né? Eu coloquei aqui o exemplo bem do que eu estou esperando que vocês façam dentro do trabalho de vocês, tá? Dentro do trabalho que é para vocês entregarem. São exemplos como esse, e aí eu vou explicar, vamos falar assim, vou explicar o exemplo e fazer a transformação deles dos primeiros 2 passos. E aí eu quero que vocês escalonem. E aí eu quero que vocês resolvam o problema. Então, eu vou colocar na tela, que eu tirei aqui a tela. Então, gente, o que eu quero que vocês, vamos falar, apresentem no trabalho? E aí, a gente ainda tem algumas semanas antes do que seria o dia da P1. Então, se vocês puderem criar o problema de vocês com base numa situação que vocês vivem e quiserem trazer para a gente validar as equações, seria interessante. Mas eu quero que vocês tragam nesse formato, então contextualizado. Então, ó, nesse caso aqui a gente tem uma empresa de peças usinadas possui 3 produtos: eixos, discos de freio e mancais. Os eixos são vendidos a R$ 60 e eles requerem 8 quilos de ferro, 4 horas de usinagem, 2 horas de acabamento. Os discos de freio são vendidos a 30, requerendo 6 quilos de ferro, 2 horas de usinagem e 1,5 horas de acabamento. Já os mancais, eles são vendidos por R$ 20, 1 quilo de ferro, 1 hora e meia de usinagem e meia hora de acabamento. E aí tem o quê? Tem 48 quilogramas de ferro, 20 horas de usinagem, 8 horas de acabamento. E aí ele está pedindo para formular um modelo que maximiza a receita total. E para resolver pelo problema do simplex. Então, a primeira coisa que tem que fazer é colocar, vamos falar, antes de colocar na forma padrão, é escrever o modelo. E aí a gente volta para as primeiras aulas, vamos falar assim, logo para as primeiras aulas. Então, dado que a gente escreve, vamos falar, determinou um problema, aí a gente começa a escrever o modelo. Bom, qual que é, vamos falar assim, qual que é o modelo aqui? A gente tem 3, vamos falar assim, a gente tem 3 produtos. X1, X2, X3. E a gente quer maximizar a receita, né? Não é isso? Aí, se a gente soma, vamos falar assim, x1 mais x2 mais x3 tem que ser menor a 48. x1 mais x2 mais dá igual a 20, é isso mesmo? Ou não? Eu tô fazendo sacanagem aqui com vocês.
É só isso? Ó, os eixos, que é x1, são vendidos a 60. Então, aqui a gente tem 60, x1. Ah, que mais? Os discos de freio são vendidos a 30. Se é uma de maximização, a gente tem que contemplar o 30. E o outro é vendido a quanto? O outro é vendido a 20. Então, aqui está a nossa função de maximização. Só que aí a gente tem as nossas funções de restrição. Quais que são as... A gente tem só 40 quilos de ferro. Ah, quanto que leva de ferro para o eixo? Ah, são 8. Então, a gente tem 8 aqui. Quanto que leva de ferro para disco de freio? 6. E quanto que é para os mancais? É 1. Aí a gente tem outra restrição, que são as horas de usinagem, que são 20. Quanto que leva de hora de usinagem? É 4, 2 e 1h30, 1,5. Então, é 4, 2 e 1,5. E aí, dentro do problema, a gente ainda tem das horas de acabamento. A gente tem o quê? 1h30 de acabamento. Não, calma. 2 horas de acabamento, 1h30 e 8 horas. Então, 2 horas, 1,5 e 8 horas, é isso mesmo? Não, não. 8 horas é o total. E meia hora. E aí, aqui a gente tem todas, vamos falar assim, todas as nossas, vamos falar assim, aqui a gente tem o nosso problema. E aí a gente tem que passar para a forma padrão. E aí a próxima etapa. Como que a gente vai passar para a forma padrão? A gente vai transformar para um problema de minimização. E vai multiplicar por -1. Primeira parte está ok. Aí a gente vai adicionar as nossas variáveis para fazer, vamos falar assim, para fazer para fazer o escalonamento. E para, vamos falar assim, tirar as inequações. Então, aqui a gente vai ter o quê? Mais x4. E aqui a gente vai ter igual. Aqui a gente vai pular o x4, mais x5. E aqui vai ter o igual. E aqui não tem x4 nem x5, mais x6. E aqui a gente vai ter o igual. E aí a gente vai ter outras variáveis. Então, x4, x5 e x6. E aí a outra, vamos falar assim, a outra parte é o quê? Ah, a gente vai ter que passar isso para a forma matricial. Que é o quê? Ah, a gente tem, então, as constantes versus as variáveis. As variáveis, as nossas constantes e os nossos resultados. Isso daqui para vocês é tranquilo de passar? Para a gente ir direto para o nosso Excel? Sim, é mais fácil. Para mim é mais fácil. Sim, é só pegar da forma de os números que acompanham x1, x2, x3, né? Sim, é bem mais tranquilo, né? Vamos pegar aqui um modelinho de Excel para ficar mais fácil. Já que a gente tem 6 variáveis.
que a gente tem, então, assim, menos 60, menos 30, menos 20, 0, 0, 0. Solução aqui é igual a 0. Aqui a gente tem 8, 6, 1, 1, 0, 0, 48. Aqui a gente tem 4, 2, 1,5, 0, 1, 0. Isso é igual a 20. Aqui a gente tem 2, 1,5, 0,5, 0, 0, 1, que é igual a 8. Tranquilo? Tranquilo. Qual que é o próximo passo? Sim. Fazer o A teste? gente tem solução ótima aqui? Não, que é tudo negativo, né? Não. A gente não tem uma solução ótima, porque aqui é tudo negativo. Se a gente zerar 2 aqui, vamos falar assim, ainda a gente vai ter número negativo, então não vai dar certo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai escolher a variável não básica de menor custo para transformar. Então, a gente vai fazer o teste, não é isso? Isso. Ou não? É isso. Divide a solução pelo x1. Divide o quê? A solução pelo x1. Uhum. Por esse? Não, pelo linha 4. A partir da linha 4, né? Ah. Divide o que pelo que, então? Solução Ah. pelo x1 linha 4, né? Pelo x... Não, pelo x4. Aqui. Isso. Esse daqui por qual? Pelo x5 e subsequente. Por que que a gente pegou esses daqui e não o x2? Por que que a gente pegou essa Que era o menor. que é o mais negativo? É o mais negativo, é isso aí. E aí a gente achou o quê? Puxa, achamos aqui o que a gente vai transpor, não é isso mesmo? Isso. E agora, qual que é o próximo passo? Identificar agora qual que é o pivô. Agora a gente vai começar a fazer o escalonamento, vai identificar qual que é o pivô e vai começar a fazer o escalonamento. Como que a gente faz isso? Bom, se a gente tem que a nossa variável x1 e aqui a x6, a gente tem que o nosso pivô é esse aqui, ó. E essa daqui é a linha do pivô. Concordam? Sim. Porque aqui a gente vai trocar x1, x6. x6. E aí? Agora a gente multiplica pela linha do pivô. Soma 60 e multiplica pela linha do pivô. Dividir a linha do pivô Ah, não, dividir a linha do pivô pelo próprio pivô, pelo verdade. pivô. Então, vamos colocar aqui, ó. Primeiro, dividir a linha do pivô pelo pivô. Tá. Então, vai ser 2 dividido por 2. Vai ser meio dividido por 2.
Aqui a mesma coisa. E aqui vai ser esse dividido por esse. E a gente vai ter a solução dividido por 2. Certo? Certo. Próximo passo. Agora a gente começa a fazer o escalonamento, né? Escalonar as demais linhas para que a coluna do pivô fique toda zerada. Então, quer dizer o seguinte, a gente vai começar a escalonar isso daqui para a gente zerar isso daqui. Como que a gente faz isso? Bom, para cá, a gente tem que somar, então, né, 100 vezes a linha do pivô para colocar aqui. Não é isso? Então, aqui, a gente tem que o quê? Somar 60, né? Vezes a linha do pivô. Não é isso? Isso. Porque a gente já transformou. Então, vamos lá. Segundo passo. Escalonar as linhas para zerar a primeira coluna. Então, nisso, a gente vai o quê? Somar. O nosso objetivo aqui é o quê? A gente tem que zerar o 60, né? O nosso objetivo primário é isso daqui. Então, com 1, a gente vai ter que somar 60 vezes linha do pivô. Né? Então, como vai ter isso daqui? 60 com a linha do pivô, aqui vai ser 0, né? Agora, 60, vamos falar assim, isso daqui, né? Então, menos 30 mais 60 vezes esse que dá igual a 15. A mesma coisa, menos 20 mais 60 vezes esse daqui vai dar menos 5. Aqui 0 mais 60 vezes 0 continua sendo 0. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui a gente tem a situação 0 mais 60 vezes esse daqui, 30. E aqui a gente tem a solução 0 mais 60, que multiplica 4, 240. A gente zerou a primeira linha. Concordam? Sim. Sim? Aí o que, que a gente vai fazer? Não, é o x3 da continua negativo, então a gente vai ter que fazer mais uma vez. Né? Não. Pulamos aqui um passinho. Lembra que a gente precisa escalonar para zerar essa coluna aqui? Agora a gente vai o quê? Então, terceiro passo.
subtrair 8, né? Vezes linha do pivô. Por quê? Porque a nossa função objetivo, gente, é o quê? É fazer exatamente, vamos falar assim, é começar a zerar. E aí a gente vai ter, vamos falar assim, vai ter a solução ótima aqui. Então, isso quer dizer que a gente pode refazer esses dois exercícios. Se a gente vai subtrair 8 de 8, Zero. zero. Aqui a gente vai ter 6 mais, menos, na verdade, né? A gente está subtraindo. 8 vezes a linha do pivô, 0. Aqui a gente vai ter 1 menos 8 vezes 0,25 menos 1. 1 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. Aqui não. Aqui a gente vai ter 0 menos 8 vezes meio menos 4. E aí aqui a gente vai ter o quê? 48 menos 8 vezes 4. Ah, a gente ainda tem coisa para zerar? Tem. Então a gente continua. Só que aí a gente vai partir para essa daqui. Porque, ó, olha o que a gente está observando aqui. Ele está transformando tudo em 0, a não ser o quê? O próprio pivô. Por quê? Porque o pivô é o nosso x1, que é a solução onde a gente quer encontrar. Então, tá bom. Vamos fazer a mesma coisa, quarto passo. É subtrair 4 vezes a linha do pivô. E aí a gente tem o quê? 4 vezes 0. Meninos? Pessoal? Meninos? Vocês estão por aí? Sim. Aqui fica 0. Aqui fica 1 menos 4 vezes 0 é 0, continua 1. 0 menos 4 que multiplica meio
vai dar igual a menos 2. E aqui, 20 menos 4, que multiplica 4, que vai ser 16, vai sobrar 4. Bom, temos a matriz, temos uma nova matriz. E aí, o que que acontece quando a gente olha essa nova matriz? Igual aqui, aconteceu um monte de transformação. Mas a gente ainda tinha o quê? Vamos falar assim, tinha essa, vamos falar assim, descobrir, vamos falar assim, se a solução ótima atual, ela é pertinente ou não. Por quê? Porque ainda tem, vamos falar assim, ainda uma negativa. E aqui é a mesma coisa. A gente ainda tem um negativo. E aí a gente vai fazer exatamente o mesmo procedimento para, vamos falar assim, com relação a x3. E aí, o que que a gente faz? Bom, a gente tem este problema aqui. Aí, a gente tem que refazer o quê? O teste. Se ele é o menos negativo, então a gente vai dividir esse por esse por esse e esse por esse. Quem que a gente vai pegar como pivô? Tá certo o que eu fiz, pessoal? Márcio? Rafa? Estou aqui, professora. Seria o menos 16, né? A linha do menos 16, x4. Que é o menor. Que é o menor. x4. Então, aqui vai ficar x3 e aqui vai ficar x4. E aí, bom, o que que a gente vai fazer quando a gente troca? Ah, e aí aqui a gente tem o quê? O nosso pivô. E qual que é o próximo passo? Dividir a linha do pivô pelo pivô? Pelo pivô, isso. Então, primeiro passo. Dividir a linha do pivô pelo pivô. Vamos lá. Zero dividido por menos 1, 0, 0. Menos 1 dividido por menos 1, quanto que dá? 1. 1 dividido por menos 1, dá Menos 0 por menos 1, 0. Menos 4 por menos 1, dá 4. 16 dividido por menos 1, dá menos 16. Segundo passo, o que a gente tem? A gente começa a escalonar, né? Para zerar a coluna. E a gente quer zerar o quê? Essa coluna aqui. Porque o nosso objetivo primário é diminuir, vamos falar assim, é a gente pegar e pelo menos zerar isso daqui. Então, tá certo? Como aqui a gente tem 1, então o que a gente vai fazer? A gente vai somar 5. Porque tem aquele efeito multiplicador, né? Então, 5 vezes 0 mais 0 continua sendo 0. 5 vezes 0 mais 15 continua sendo 15. 5 vezes 1
mais 5, aqui a gente tem 0. 5 vezes menos 1, e aqui a gente tem 0, aqui a gente vai ter menos 5. 5 vezes 0 mais 0 continua sendo 0. 5 vezes 4 dá 20, mais 30, 50. 50. E aqui a gente tem 240. Menos 80. Mais 160. Oi? 160. Mais 5 vezes 16, 160. A gente escalonou a primeira, mas a gente ainda tem que zerar todas as outras, né? Então, vamos embora para o terceiro passo. No terceiro passo, quem que a gente quer zerar agora? O menos 1, né? A gente não está zerando as linhas? Sim. Então, e a gente tem esse pivô aqui, a gente tem que zerar essa linha aqui, ó. Porque é aqui que a gente está obtendo zeros. Então, a gente tem que ainda zerar esses dois, já que esse aqui é o nosso pivô. Então, aqui a gente vai ter que subtrair 0,5. Porque sempre vai multiplicar pela linha do pivô. Lembra, Márcio? Sim. Então, o que vai acontecer? 0,5 vezes 0 dá 0. 0,5 vezes 0 Dá 0. dá 0. E aí aqui continua menos 1. 0,5 vezes 1 0. menos 0,5, zerou. Aqui vai dar menos 0,5 menos 1, vai dar quanto? Menos 1,5. Menos 1,5. Tá. 0,5 vezes 0 dá 0. Então, aqui continua 1. 0,5 vezes 4 dá 2. Menos 2, aqui dá 0. 0. Aqui, 0,5 vezes 16 dá menos 16, vai dar menos 8. Menos 8 com 4 vai dar menos 4. É isso? Isso. Tá, ainda falta o quê? A gente zerar essa daqui, ó. Então, vamos lá, quarto passo. Não é difícil, só é trabalhoso. Sim. E aqui a gente vai ter que o quê? Subtrair 0,25. Aqui vai continuar sendo 1. Aqui também vai continuar sendo 0,75. Porque a gente tem zeros. Aqui vai dar 0. Menos 1 vezes 0,25 dá quanto? Menos 1 menos. Menos 1 vezes 0,25. Dá menos 0,25. Um 0, né? Isso, 25. Aqui continua sendo 0. E aí aqui 4
vezes 0,25 Dá 1. dá 1. Só que isso daqui vai ser menos 0,5. Tá. Ficou igual. Dá menos meio. E aqui a gente tem 4 menos 0,25 vezes menos 16. Então, e aí aqui a gente tem mais um para a gente trocar, que é o, vamos falar assim, que aí a gente tem mais uma linha nova. É isso mesmo? Acho que sim. Que não, que ela está negativa. E aí a gente começa tudo de novo. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é dividir a linha, é fazer o teste, né? Para a gente descobrir qual que vai ser a nossa linha do pivô. Então, esse daqui dividido por esse, é isso mesmo, Márcio? Solução dividido pela x4, pelo x4. Isso, só que aí a gente tem uma coisa, né? A gente já usou, vamos falar assim, a gente já tem aqui x1 aqui, x3 encontrado de solução básica, só tá faltando essa daqui, né? Sim. Então aqui a gente vai fazer a nossa linha. E a gente vai zerar aqui. Márcio? Oi. Ou não? Sim, a gente já tem o x1. Não, peraí. X1, x3. Então a gente vai ter que fazer. O pivô vai ser a linha do x5 mesmo. X5 com x4. x5 com x4. Mas. É. E aí o nosso primeiro passo é Dividir a linha do pivô pelo pivô, né? o próprio pivô, né? E aí o que acontece? Aqui continua zero. Esse daqui dividido por menos 1,5 vai dar isso. E vai dar zero. 1. Zero. E vamos tirar esse teste daqui. Não é pertinente mais. Qual que é o segundo passo?
Agora a gente vai começar a escalonar, não é isso? Isso. E o nosso objetivo de escalonar é zerar. E é zerar essa daqui. Então, se aqui a gente tem menos 5 e aqui a gente tem 1, a gente vai somar mais 5, Isso. né? Vezes a linha do pivô. Então, 5 vezes 0 continua 0. Agora aqui. Isso daqui. Mais 5 vezes esse aqui dá esse. Aqui a gente tem 0, continua sendo 0. Uhum. Aqui a gente vai ter 0. Aqui a gente tem um 0. Mais 5. 5 vezes e aqui 5 vezes 0 continua 50. E na solução ótima, a gente tem isso daqui, mais 5 vezes esse. E aí, agora a gente tem que escalonar. Agora a gente vai somar um. Porque aqui a gente tem menos 1. Vezes a linha do pivô. 0 continua 0, né? 1 vezes 0,067 mais 0 vai dar 0,67. É isso mesmo, Marcos? Vai me Isso. 1 vezes 1 vezes 0, 0 mais 1 continua sendo 1. Aqui fica 0. Continua 0 aí. Continua 0. Aqui a gente tem 1 vezes 0, 0. Mais 4. Continua 4. 4. Agora aqui a gente vai ter o 0,16. Aqui é somar 1, né? Isso. Zeramos. Aí aqui agora a gente tem que somar 0,25. Vezes a linha do pivô. Como aqui é 0, aqui continua 1, correto? Márcio. Estou aqui, professor. Estou acompanhando. Como aqui a gente tem a linha do pivô igual a 0 e a gente vai somar 0,25, aqui a gente continua igual a 1. Aqui é 0,25 vezes. Aqui é 0, aqui é 0. Zero mais 0,25 e multiplica 0,67. E aí aqui a gente tem menos 0,5
0,25 que multiplica 21 vezes. Esse valor aqui, 0,25 que multiplica 8. Zeramos igual. O que acontece agora? Temos. E aí, o próximo passo é zerar esse daqui. Ok? Sim, é bem trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Ele é tecnicamente trabalhoso. Aí, Márcio, então eu vou fazer o seguinte: eu acho que tá esgotando o nosso horário. Eu vou deixar aqui e eu vou mandar o Excel para vocês. Tá bom. Eu quero que o quê? Que vocês refaçam os outros exercícios. Porque Tá. vocês vão chegar a, vamos falar assim, a chegar a dados diferentes. Sim, porque ficou faltando aquela última etapa, né? Porque ficou faltando as últimas etapas. Então, para vocês verem o quanto é trabalhoso. E a próxima aula, eu vou dar mais uma aula de exercício para a gente continuar, vamos falar, fazendo essa parte de fixação de disciplina. Por quê? Porque vou assim, não é difícil, ele só é trabalhoso. Mas eu acho importante praticar. Tanto para você quanto para os outros alunos que não tiveram, eu acho importante que vocês tragam, vamos falar, estabeleçam qual que vai ser o problema que vocês vão trabalhar. Então, assim, o trabalho que eu pedi para vocês em sala de aula, para vocês trazerem para a entrega do primeiro bimestre, vocês vão ter que trazer um problema que é do dia a dia de vocês. E é uma Sim. composição. E aí depois transformar nela na equação as restrições. E aí depois pegar, fazer isso, aí vai transformar para forma padrão, aí depois para matricial, aí e por aí vai. E aí depois começa a resolução do problema. É importante que vocês vejam isso quanto antes. Por quê? Porque se surgirem dúvidas, ainda dá para a gente ir tirando dúvidas em sala de aula. Sim. E o que? O quanto mais vocês trouxerem ele já no Word, em Excel, e por isso que eu falei para vocês, bom, se preparem que vocês vão precisar do computador, melhor vai ser, mais fácil é de corrigir, da gente verificar aonde que está o erro. Bom? Tá bom. Bom, então eu acho que por hoje é só. Tá ok, Eu professor. acho que vocês já devem estar com trabalho suficiente para os próximos passos. Também acho. Mas eu acho que desmistificar um pouco é interessante. Não é uma disciplina difícil, ela só é trabalhosa. Bastante braçal, né? Mas depois, isso, com o tempo, dá para ir transformando vamos falar assim, dá para ir transformando esse tipo de problema em programação linear. E aí, com isso fica automatizado. Mas é que antes da gente fazer isso, a gente precisa ir fazendo essa parte de entendimento de como fazer o problema acontecer e se resolver. Tá bom? Beleza, professor. Então, nos vemos na próxima semana. Tá bom. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.